Muito bem, meus irmãos, então nós vamos aí para o Salmo 115, caminhando para o final da nosso estudo em Salmos. Nós escolhemos algum, sempre a cada 10 Salmos a gente procura estudar um ou dois, para ter uma amplitude de toda a mensagem do Salmo. É claro que ele é muito mais rico do que nós podemos imaginar, ou do que nós estamos trabalhando aqui, mas é sempre importante revisitá-los. O Salmo 115, eu já fiz a leitura, mas é sempre didático fazer a leitura mais uma vez, não é? Então vamos a ele aqui. Salmo 115, eu leio de novo do verso 1 ao 18. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o socorro, o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu socorro e seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao menor. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma poesia que ela tem a intenção de confrontar. Talvez a palavra confrontar não seja mais adequada, mas fazer uma comparação didática com os deuses de outras nações. E como nós já estamos acostumados, sempre é importante conhecer o contexto onde o salmo ele é produzido, não é? Nós já discutimos aqui algumas vezes, conhecer o estado emocional do autor, do compositor, seja de uma música, de uma poesia, de uma literatura, já é aí uma boa vantagem para você conhecer de fato o que ele quer dizer com o que está escrevendo e compondo. Esse salmo, ele foi composto depois do segundo exílio. O que é o segundo exílio? Muito bem. O primeiro exílio é aquele que nós conhecemos, onde o povo foi para o Egito, quando numa situação de seca, de circunstâncias bastante complicadas com a família de Jacó, o José de antemão já havia ido para Canaã, para o Egito, e se tornou governador ali. Depois que passou algum tempo, o José já havia morrido por conta de uma troca de governo. Os israelitas, eles se tornaram cativos no Egito, e quando eles saem dali e vão para a terra prometida, é o primeiro exílio, não é? Ou o primeiro êxodo, podemos chamar assim, e é mais efetivo chamar assim. O segundo é quando nós lemos lá no finalzinho do texto de 2 Reis, quando o Nabucodonosor, o imperador, o chefe, o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém e leva o povo para a Babilônia. Quando eles retornam de lá, nós temos o segundo êxodo. Esse segundo êxodo, ele é profetizado, por exemplo, pelo Ezequiel. Quando Ezequiel ele fala sobre o vale dos ossos secos, ele está falando sobre o momento em que Deus tiraria o povo da Babilônia e os traria de novo para a terra prometida. Então a profecia do capítulo 37 de Ezequiel, ela já ocorreu quando o rei da Pérsia emitiu um decreto e o povo pôde voltar para a terra. Esse salmo, ele nasce, ele é composto nesse contexto.
celebrando ou argumentando com o contexto que eles foram para o cativeiro. Qual era a mentalidade daquele povo, daquela gente do Antigo Testamento? A ideia de todas as nações era que qualquer nação, ou todas as nações, sem nenhuma isenção, tinha um Deus específico que defendia o seu povo, a sua nação, limitado pela geografia. Israel, inclusive, em alguns momentos caiu nessa esparrela, admitia que Jeová estava limitado às fronteiras. E isso tem um nome bastante peculiar. Nós ouvimos falar de politeísmo, monoteísmo, a ideia de que há um único Deus ou muitos deuses. Mas tem um outro nome que também faz parte, e eu acho que é didático, pelo menos citá-lo aqui, né? Nós chamamos de enoteísmo. O que é o enoteísmo? Admite-se que há uma porção de deuses, mas há um que é mais poderoso do que todos. Então é evidente, na Babilônia você tem um Deus que ele é o Deus mais forte. Na Síria, um Deus mais forte. No Egito, tem um Deus. Não nega a existência de outros deuses, mas que o Deus de cada nação é mais forte comparando com o outro. E na mente dos pagãos, em Israel, também há um Deus. E esse Deus, ele não é soberano, onipotente, onipresente. Ele é um Deus que divide a tua soberania com os outros. E isso se dá nos confrontos. Para você ter uma ideia, quando nós lemos lá no texto de 1 Samuel, quando os filisteus, eles tomam a arca, né? Quando eles tomam de assalto a arca da aliança, eles levam para o templo do deus Dagom. Qual é a ideia que esse povo tem? Qual é a cultura teológica? Quando você sequestra, ou quando se sequestrava um objeto divinizado, ou símbolo de um deus de uma nação, você está tomando o poder, está solapando o poder daquela nação e tomando para si. É mais ou menos daí que surge aquela ideia tribal de quando uma tribo vence a outra por meio de um confronto de guerra, que eles tomam o herói, ou o pajé, ou o cacique, e eles fazem lá, né, um caldeirão com água fervendo e cozinham aquele sujeito para comer antropofagicamente, porque eles entendiam que comendo o herói daquela tribo, o poder era tomado para eles. Entende? Então não é só um rito de canibalismo. A ideia é de que quando você come, você mata aquele sujeito e toma para si, você adquire o poder para ele. É isso que aconteceu quando os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram para o templo do deus Dagom. Eles entendiam que o poder do Deus de Israel agora estava sob o domínio deles. Agora, imagine vocês a história que o texto bíblico narra. Aquela arca, na cabeça deles, a arca é o símbolo, mas quem fazia o que fez foi Deus. Aquela arca, ela derrotou, numa vitória acachapante e humilhante, a maior autoridade da época, que era o faraó. Aquela arca, ela abriu o Mar Vermelho. Aquela arca fez chover o maná. Então, se você consegue vencer aquele povo e tomar aquele objeto e levar para o seu templo, significa que aquele Deus, ele vai ter, além dos poderes dele, o poder que ele está cooptando ali. Percebe? Essa é uma ideia de confronto de poder que a todo momento você vê no Antigo Testamento. As 10 pragas também são assim. E quando o Nabucodonosor, ele invadiu Israel e levou o povo para a Babilônia, as outras nações, elas falavam de uma forma humilhante, para tentar ir, né, ou para fazer uma atualização. Vamos dizer que tanto a Babilônia como as outras nações faziam bullying de Israel, dizendo: onde está o seu Deus? O Deus de vocês, esse tal de Jeová, ele não é poderosão aí, né, para defender vocês, como vocês dizem e cantam. Se ele fosse poderoso, vocês não estariam cativos, presos na Babilônia. E depois que a coisa toda é resolvida, que eles voltam, reconstroem a cidade e o templo, esse salmo, ele é composto para demonstrar como é que Deus age, como é que Deus não perde a sua soberania,
apesar do cativeiro, né? Então vamos aí, a partir desse pano de fundo, fazer uma leitura do texto aqui. Vamos lá. O verso 1 que nós lemos do Salmo 115, ele já demonstra que o Salmo é composto não para justificar ou para lamentar ao Senhor, a Jeová, por que foram para o cativeiro. O Salmo, ele já começa com uma declaração pública dizendo: não estamos preocupados com a nossa reputação, não estamos preocupados com aquilo que o povo tem dito de nós, ou mesmo com o nosso sofrimento. É claro, o sofrimento já tinha passado. Então o Salmo começa: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então você percebe que há já de início uma modéstia santa, aí um princípio que dirige, que coordena, que concatena a fidelidade desse povo em relação a Jeová. Eles estão declarando publicamente que não estão preocupados com o tempo que passou no cativeiro. Eles entendem que aquele momento foi um tempo de Deus educá-los, foi um tempo didático que Deus os levou ali, porque tinha fins disciplinares. Aliás, tudo que ocorreu no cativeiro babilônico, Deus já havia pré-anunciado, aliás, já havia dito por meio dos profetas. O Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, que são profetas ou contemporâneos ou anterior ao cativeiro, já havia descrito ipsis literis, literalmente, o que aconteceria. Então não foi um evento fortuito, não foi alguma coisa que aconteceu, não foi alguma coisa que foi totalmente inédita. Deus já havia dito que se continuasse com aquele modus operandi da sociedade, eles seriam levados para o cativeiro. Dito e feito, aquilo que era profecia virou história no capítulo 24 e 25 de 2 Reis. Resolvido isso, então eles voltam e no templo eles começam e tem esse salmo agora, e diz: Senhor, não a nós. Esse louvor, esse hino, esse salmo é para evidenciar a tua majestade. Eles não estão se queixando das angústias que passaram, mas estão clamando pela glória de Deus. Não a nós, Senhor, mas a glória do Senhor. E no verso 2, nós então temos a temática do texto. O verso 1, evidente, como nós já vimos aí, já começa dizendo que eles estão não preocupados, mas interessados a continuar glorificando a Deus por conta daquilo que Ele é. Aí então tem a pergunta que era feita de uma forma debochada. As nações perguntavam: cadê o seu Deus? O seu Deus não é poderoso? Vocês não cantam em nome dele? Vocês não fazem oferta? Não estão dispostos a viver alinhado com a lei que ele estabeleceu por meio dos patriarcas, como Moisés, por exemplo? Vocês não obedecem aos profetas? E aí então, de forma debochada, no verso 2, o que nós temos aqui? A pergunta. É claro que a pergunta ela está dialogando também com a glória que eles estão pedindo, a sua glória. Por quê? Porque perguntam as nações, e aí vai a pergunta: onde está o Deus deles? Agora, imagine, o Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Você pode ler isso no capítulo 24 e principalmente no capítulo 25 de 2 Reis, e levou a última porção, aquilo que restava em Jerusalém, para a Babilônia. Nesse momento, o Daniel, o Ezequiel, e outros, Sadraque, Mesaque, Abidnego, já haviam ido para a Babilônia. E havia um clamor debochado, ou melhor, um grito debochado, hilariante, de denúncia, dizendo assim, e isso no mundo conhecido: cadê o tal de Jeová? Há uma história aí dos hebreus, dos israelitas, que ele tem poder de abrir mar vermelho, de parar o sol, de mandar o maná do céu ou de algum lugar, que vem e alimenta, e tantos outros poderes demonstrados. Então havia um deboche, uma pergunta num tom de zombaria. A pergunta é em tom de negação da existência: aonde está o Deus de vocês? Isso entra na composição do Salmo, o verso 2, porque perguntam às nações: onde está o Deus deles?
E aí, a partir do verso 3, o salmista, ele se põe a responder onde está o Deus deles. Além de responder, fazer uma comparação do Deus vivo com aquilo que eles chamam de divindades. Então nós vamos agora para o verso 3, onde está a resposta. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Essa ideia de que Deus está no céu não é uma ideia de confinamento. Não é uma ideia de que Deus está lá, num trono, com o cetro real na mão e governando ao seu bel prazer, confinado nos limites celestiais. Não, não é essa a ideia. É claro que a poesia, ela tem a intenção de tornar intelectualmente digerível, para nós entendermos aquilo que está além da compreensão. Deus, Ele não está sentado num trono, tudo está em Deus, e Deus não está em lugar nenhum, entende? Antes de qualquer coisa, Deus já existia. Então a nossa ideia de que Deus está num trono governando, é porque nós não temos outro referencial de autoridade, mas tudo existe nele. Portanto, Deus não está governando num trono, tudo está nele, e sem ele nada existiria. É claro que isso não cabe na nossa capacidade imaginativa, compreensiva, mas o que o salmista quer nos dizer é que Deus, Ele não está confinado num lugar, Deus não está preso, atrelado, como nós vamos ver daqui a pouquinho, parafusado, amarrado. Alguns que tinham seus ídolos, eles pegavam um martelo e parafusavam, para ver se estava bem fixo. E o salmista está dizendo, não, o nosso Deus, Ele não está confinado, e não está sob as nossas ordens, Ele faz aquilo que lhe agrada. Não é isso que nós lemos? O nosso Deus, verso 3, está nos céus e pode. A ideia de pode aqui, né? Ela tem um absolutismo. A ideia de que Ele faz tudo o que lhe apraz. Fazer tudo o que lhe apraz significa que tudo que está alinhado com o seu caráter, inclusive quando julgar necessário nos levar para outra nação para sermos disciplinados. Aliás, uma das características da santidade de Deus é a capacidade de disciplinar aqueles que são seus. Em qualquer outra religião, o sofrimento, ele é tido como um castigo de uma divindade irada. Na Bíblia Sagrada revelada, aqueles que confiam em Deus, eles são corrigidos para crescerem e para abandonarem os seus vícios. E o salmista está dizendo que quando Deus decide na sua soberania, Ele toma aqueles que são seu, aqueles que estão em aliança com Ele, no caso aqui Israel, e os leva para um momento de castigo, para correção. E Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. A partir desses 3 versos, onde você tem, primeiro, eles estão clamando pela glória de Deus, a pergunta das ações e a definição de que Deus está no lugar e pode fazer tudo que agrada, ou domina todo lugar. Aí então, o salmista começa a fazer uma comparação, ele começa a demonstrar os ídolos, e por fim ele vai mostrar de fato quem é o Senhor. E aí então vamos à leitura dos ídolos aqui, o verso 4. Aqueles que perguntam onde está Deus, o salmista então vai dizer, o seu Deus é assim. Verso 4. Os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não pode ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. O verso 8, olha a eloquência do verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e os que confiam. Bom, vamos com um pouquinho de calma aqui, que aqui está o coração do salmo aqui. Primeiro que, quando o salmista, ele coloca no verso 4, a categoria do material, seja prata ou ouro, e mais adiante, madeira ou qualquer outra matéria-prima, ela pode dar uma nobreza humana,
e até um quilate para a fábrica, para a fabricação, para o objeto. Mas isso está apenas na compreensão humana. O tipo de material não define o ídolo no sentido de divindade. Ele sendo de prata, de ouro, de madeira ou de cobre, ou qualquer outra natureza, o material não define a natureza morta, ou não muda a natureza morta. E o que é mais espetacular, ou espetacularmente assustador, é que o texto vai dizer que eles até têm aparência de humanidade, de uma humanidade divinizada, mas é só uma aparência. Por mais que haja uma competência daquele que fabrica, do artífice, daquele que trabalha com ferro, e ele moldar a estátua com uma capacidade artística fenomenal, ele pode até fazer com que essa divindade, esse ídolo, esse objeto, ele tenha uma boca, mas da boca do ídolo não sai som algum. Essa divindade ou essa fábrica humana, ela pode ter olhos, esses olhos podem ser expressivos na estátua, mas não enxergam. Essas estátuas, esses ídolos, elas podem ter orelhas ou ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz também, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Não podem socorrer, não podem ofertar. E pés? Tem, mas não podem andar. E nós vamos ver um pouco mais adiante de que a ironia é que esses deuses fabricados, com toda a capacidade de artifício humano, para se conduzir, precisa ser colocada num andor, e aqueles que fabricam têm que fazer com que ela se mova, como se eles mesmos fossem a divindade. Por isso que o sacerdote se projeta nas divindades, porque é o sacerdote que fala pela sua estátua. É o sacerdote que olha por ela, é o sacerdote que a faz caminhar. E aí nesse caso, a divindade, ela só representa o sacerdote que se torna o Deus de fato e de verdade. Não é mais ou menos assim? Você liga a televisão, nas redes sociais, e se fala em nome de um suposto Deus, mas na verdade, a sonorização, a proposta dos gurus que aparecem por aí, eles são a divindade. São eles que prometem bênçãos, são eles que prometem o que querem. No mercado é religião, e na necessidade humana oferecem tudo o que querem, porque eles estabelecem os meandros religiosos a partir daquilo que o mercado exige ou necessita. Eu costumo dizer alguma coisa mais ou menos assim quando vou discutir sobre essa matéria. Ora, se alguém... não é uma sugestão, é apenas didático. Imagine que você resolva ser um sacerdote. Você vai se divinizar, ou você ser um sacerdote, uma religião. E você então vai abrir uma igreja, seja ela qual for. E qual é a tua proposta? Essa proposta, ela é de cura divina e libertação, ok? Em tese. Então você vai numa periferia de um bairro aí, e perto de um pronto-socorro, e esse pronto-socorro ele não consegue atender as necessidades básicas da população. Se você colocar um templo lá, pode pintar de azul, de preto, de vermelho, colocar uma cruz, um guri, um guru, um doente, o que você quiser, e coloca uma faixa, cura divina e libertação. As pessoas que vão ali, não tem um esparadrapo para colocar na ferida, elas vão apelar para a divindade. Qual? Qualquer uma. E vai dar, entre aspas, certo. Porque quando o Estado falha, qualquer apelo religioso funciona. E não é assim? Evidente que é. Agora, se esse lugar, esse templo, você vai numa metrópole por aí, né? Num lugar onde o custo de vida é exageradamente próspero, como por exemplo o Principado de Mônaco, onde as pessoas não têm vergonha de gastar mais e falar que gastaram mais, né? Por pura vaidade. Se você abrir uma igreja, um templo, seja qual for, e ser um sacerdote, prometendo
tendo prosperidade, as pessoas vão zombar, porque elas têm um bom cartão de crédito e têm saldo na conta corrente. E aí então não vai dar certo. Ora, se dá certo na periferia e não dá certo na metrópole, não é evangelho, porque o evangelho, ele não é um apelo à classe social, não é um apelo à saúde. O evangelho é uma linguagem universal. Todos são pecadores e precisam do evangelho da graça revelado em Jesus Cristo. Então você percebe que essa história que estamos vendo aqui, e que ela reverbera em todo o Antigo Testamento, ela não é tão nova como a gente percebe aqui nesses dias. Ora, qual é o problema de tudo isso? Enquanto há necessidade, e ela sempre ocorrerá, ela sempre existirá, sempre haverá adepto a qualquer tipo de religião. Ora, meus irmãos, eu, na minha vida pastoral, eu entendo que andar junto aos aflitos, aos doentes, aos enlutados, é uma parte importante da vida pastoral. Mas quando você vai visitar alguém no estado crítico, num hospital, numa UTI, num centro cirúrgico, aquela pessoa aceita tudo. Se chega o pastor, ela quer Jesus. Chega o espírita, ela quer um passe. Se ela chega um guru, ela acerta o doente, porque na hora do desespero ela aceita tudo. Eu não estou dizendo que não há uma honestidade generalizada, mas uma pessoa em desespero, ela aceita qualquer coisa. E me ocorreu agora, né, há alguns anos atrás, quando um cantor, né, bastante conhecido a nível nacional, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Sendo entrevistado, alguém perguntou: qual é a tua religião? Ele disse assim: na quarta-feira eu vou no culto perto da minha casa. Na quinta eu vou num outro templo. E na sexta eu vou lá na minha rua, lá tem uma mulher que faz um passe lá e faço uma macumba. E ele terminou: eu quero estar bem com todo mundo. Você percebe? É mais ou menos isso. Quando uma pessoa está em aflição, ela quer qualquer coisa que traga uma anestesia, minimamente, né? Que a livre desse torpor do sofrimento dos últimos dias. O evangelho, ele não tem esse apelo, embora ele ofereça também esse auxílio. Não estou dizendo que isso não é possível, claro que é. Nós testemunhamos de irmãos que são curados aqui para a glória do Senhor. Mas é claro que não está no currículo do pastor, na agenda de ninguém, quando isso ocorrerá. Por que Deus cura um e não cura outro, irmão? Eu não tenho a mínima ideia. A Bíblia, Jesus disse para orar. E aí, as consequências, elas são do Senhor. Os desfechos são do Senhor, é o Senhor que tem o domínio de tudo isso. Mas eu quero dizer com tudo isso, é que todas as vezes que nós estamos lendo o Antigo Testamento, e é de lá que nós tomamos essa ideia para entender o Salmo, todas as vezes que há uma necessidade, e as necessidades elas vão surgindo a todo momento, surge um sacerdote. E o culto que esse tal sacerdote elabora tem a ver com sua personalidade, tem a ver com o seu desejo, com sua proposta. Todo o culto inventado pela mente humana, na verdade, ela é uma expressão, ela é uma manifestação daquilo que eu tenho vontade de fazer. Ora, quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu em tese, né, e eu tenho vergonha, basta criar uma religião, em nome de uma divindade, nós carimbamos e autenticamos qualquer comportamento. Irmãos, por mais absurdo que possa parecer, se qualquer um de nós colocar um chapéuzão esquisito, colocar umas luzes de Natal, né, piscando assim, umas fumacinhas saindo por algum lugar e andar ali no calçadão de Itapevi, falando 2 ou 3 palavras estranhas, você pode ter certeza, no final do dia vai ter meia dúzia te seguindo. Não é assim? Você sabe que é. Abrir uma portinha, alguém vai, o curioso vai saber, daqui a pouco você tem adepto. É claro, você tem Henrique Cristo, você tem um monte de gente indo atrás dele. Você tem o profeta tal, as pessoas estão indo, por quê? Sempre haverá minimamente uma curiosidade pelo aquilo que é misterioso. E em nome da divindade as pessoas vão. É por isso que a nossa fé, ela não se pauta naquilo que um sacerdote, ele pensa. É a partir das Escrituras.
É por meio das Escrituras que a nossa vida tem que ser validada. Quando as Escrituras, ela não nos dá o norte, ou quando ela está sendo abandonada, a congregação, inclusive, ela tem a obrigação de se levantar e corrigir o seu sacerdote. É a mutualidade do amor e da correção por meio das Escrituras. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que há muito culto à fertilidade. O que é o culto à fertilidade? Entendia-se, né, que esses sacerdotes, para que a tal da divindade pudesse abençoar a agricultura, tinha que haver um templo, ou mesmo ao ar livre, prostitutas cultuais, em que ela vendia ou oferecia o corpo por meio da sexualidade livre. Então a divindade abençoava o crescimento do trigo, por exemplo. Quem pensaria num culto como esse, senão um sujeito lascivo? Entende? É claro, se eu tenho um apetite sexual, essa inclinação animalesca a tal monta, o jeito de validar é por meio da religião. É por isso que religiões absurdas aparecem por aí. Por meio de um templo, por meio de uma organização religiosa, seja ela qual for, eu valido tudo aquilo que eu quero em nome de uma divindade. Porque se eu disser que eu quero, é possível que você não faça. Mas se eu disser que Deus me revelou, algumas pessoas virão e farão aquilo que eu estou propondo. E talvez também porque tem vontade, mas não tem coragem. Então a religião, ela valida muito daquilo que o Evangelho procura estancar em nós. O Evangelho procura e tende, a intenção do Evangelho é nos disciplinar, nos castrar nos nossos vícios, para que a moral do Evangelho se apareça com o Senhor. As outras religiões, seja ela qual for, ao invés de nos ensinar as boas obras, a decência, a moralidade, nos ensina a ser vingativo, lascívio, amante do dinheiro e coisas dessa natureza. Então, quem que inventa um culto diferente da moral do Evangelho? Alguém que quer validar o seu comportamento. E à medida que tal sacerdote, ele se comporta assim, ele passa a ser uma divindade. E olha o que o texto diz, e aí eu leio de novo, de uma forma didática aqui, verso 4. Os ídolos deles é de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não pode sentir, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emite som algum com a garganta. Olha o verso 8. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Ou seja, não tem outra via, você se parece com o Deus que você cultua. Quem é você? É a representação, é a reprodução, o teu comportamento é a reprodução da moral do Deus que você cultua. Entende isso? Como é que você age? Você age, você interage, eu e você agimos e reagimos de acordo com a moral do Deus que nós cultuamos. Ou seja, a moral do Deus que você compreendeu, do Deus que você aprendeu, ela está plasmada, ela está grudada, ela está anexada a tal ponto que você imita a divindade que você cultua. Já falamos sobre isso daqui a pouquinho na conclusão. Mas antes disso, o Isaías, ele tem alguns textos que vão depor contra a moral desses ídolos. E aí, então, de forma bem didática, eu vou fazer uma leitura, apenas a leitura de alguns textos de Isaías. Por exemplo, Isaías 41, 6 e 7. Ok? Acompanhe comigo, né? Isaías 41, 6 e 7. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. E ele diz: a cerca da sondagem está boa, e fixa o ídolo com o prego para que ele não tombe. O que Isaías está dizendo aqui? Ele está justamente falando dos ídolos da Babilônia.
Qual a ideia deles? Cada departamento da nação, ou cada lugar geográfico, eles tinham deuses menores. Então vamos imaginar que, assim como o Egito, uma divindade cuida dos rios, outra divindade da agricultura, e assim por diante. E quando eles tinham um inimigo maior, um Deus que parecia ser maior, qual era a proposta? Tem um Deus lá, não tem? Então pega o seu Deus, traz ele para cá. Tem um Deus aí, não tem? Traz para cá. E aí então vamos fundir todos. A gente pega o martelo, de um Deus pequeno, vamos fazer um Deusão grande. A gente bate um monte de prego, amarra um monte de arame. E o Deus pequenininho, que tem um tanto de poder, juntando esse com aquele, ele fica um Deusão forte. Aí então a gente vai à guerra com o outro. Percebe? Então quando você lê esse texto, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. E a gente pensa que, seja forte, irmão. Tudo bem, estimular o irmão não tem nenhum problema. Mas aqui a ideia é de que, para resistir um Deus mais forte de outra nação, vamos derreter todos os nossos deuses e fazer um Deusão maior. Vamos unir forças. Ainda um outro texto, o próprio Isaías, falando desse contexto, o Isaías 44. Todos os que fazem imagens, nada são. E as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com o martelo, forja-o com força do braço. Ele sente fome, ele que está fazendo sente fome e perde a força. Passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, e inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é mentira? Ora, qual é a ironia do texto? O sujeito ara a terra, planta, espera chover. Nisso tudo já tem um esforço físico. Ele se cansa, depois ele colhe, derruba a árvore e faz um objeto. E ele que está fabricando fica cansado. Parte da madeira, ele acende um fogo para fazer a sua comida. Percebe a ironia? Ele que está fabricando se cansa. Ele pega metade ou parte da árvore, faz o combustível para acender o fogo, para ter fôlego, energia, para continuar fazendo o seu Deus. Depois de pronto, ele diz assim: agora você me ajuda. Ora, é uma incongruência. Ele precisou queimar aquilo para poder se alimentar. Ele que idealizou e fez.
e agora então ele está cultuando, e o texto termina. E isso é uma atitude translocada. Ele não pode te socorrer. E por fim, para voltarmos aqui para o Salmo, o Isaías 46, 1 e 2. Bel e Nebo são dois deuses da Babilônia, que está no Salmo 115. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. O que ele está dizendo aqui? Depois de todo o trabalho de plantar, de colher a árvore, de fazer, depois que cozinhou a sua comida com o próprio restolho ali, eles vão numa procissão. Só que na procissão, a irregularidade da estrada faz com que os ídolos tombem. O que os devotos fazem? Eles vão socorrer o Deus para não cair. E aí você fala assim: eu não entendi vocês. Para que eles andem, vocês precisam empurrar. Para que eles falem, vocês precisam cantar uma música para eles. Para que eles enxerguem, precisa alguém na frente conduzindo. Eles não podem fazer isso por eles mesmos. E quando o animal que está levando a procissão passa num buraco, e o carro sagrado, ele dá uma balançada, e eles vão cair, você que corre para socorrê-lo. Então quem que é o Deus de quem? Quem que está socorrendo quem? E é dentro desse contexto que Israel está no cativeiro, e as pessoas estão dizendo: o seu Deus perdeu para o nosso. Onde está o teu Deus? E aqueles que confiam em Jeová, eles começam o salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas a glória do Senhor. Ainda que falem de uma forma zombeteira, são os ídolos deles que não podem fazer nada. E aí o verso 8, o texto é claro em dizer: tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. E aí, meus irmãos, como eu já disse, é inexorável, não tem para onde correr. Você e eu se parece com Deus que cultua. Ora, se você aprendeu uma versão vingativa de Deus, você é vingativo. Se você cultua um Deus vingativo, você é vingativo, porque você reproduz a personalidade do seu Deus. Se o seu Deus é avarento, você vai ser avarento. O seu Deus vai ser mamão. É por isso que as enxurradas, as pessoas, elas estão participando a todo tempo de campanha de prosperidade. Porque o Deus delas é avarento. O Deus delas só pensa em dinheiro. A personalidade está plasmada. A personalidade dela, a vontade dela está alinhada com aquilo que ela aprendeu, a faceta do caráter do Deus que ela está aprendendo. Se o Deus é lascivo, é claro que o culto será lascivo. E a gente pode pensar que hoje não tem culto como havia no Antigo Testamento. Engano. Basta você fazer uma investigação simples de como algumas religiões procedem por aí. Como há abusos de todas as ordens, psicológico, emocional, intelectual e até abuso sexual. Porque em nome da divindade se valida a vontade do sacerdote. E é claro que você sempre terá a campanha dos Josuezões, dos Gideões, sempre haverá a campanha do templo maior, sempre haverá a campanha disso ou daquilo. Na verdade, ele precisa construir, o sujeito precisa construir o império. E você e eu não estamos motivados em ajudar a contribuir para o império da divindade, mas porque é uma proposta que, se eu contribuir, eu também sou próspero. Então, na verdade, é uma caderneta de poupança que eu estou investindo. Então, por meio da ignorância e da vontade do Deus plasmado no coração do homem que precisa ser regenerado, os cultos estão validados. Por isso que o texto diz: aqueles, ou tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. É por isso que nós somos vingativos, todos nós. Ainda que já conheçamos a verdade, nós ainda precisamos melhorar a nossa atitude em várias áreas da vida. Porque nós aprendemos que Deus é um ser irado, só que a ira de Deus é uma ira santa
e ajustada com o seu caráter. E muitas das vezes nós confundimos, ou pelo menos agimos com uma ira exacerbada, exagerada, porque Deus jamais deixaria isso dessa forma. Isso é vingança, não é ira santa. Muitas vezes, por conta de uma suposta leitura interpretativa da Bíblia, nós vamos para o confronto, eu e você, porque ainda estamos aquém daquilo que nós precisaríamos entender da Bíblia. Porque nós vamos nos tornar semelhantes àquilo, ao Deus que cultuamos. Essa é a importância de sempre conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor. Irmãos, é possível que você e eu sejamos aí bastante ativos na igreja, mas o que conhecemos do Senhor ainda não tem sido suficiente. É possível que no começo da caminhada cristã, você aprendeu o suficiente, mas se você for honesto com você mesmo, o teu conhecimento com o tempo de vida cristã está defasado. Você sabe um pouquinho em detrimento daquilo que você deveria saber. É por isso que nós imitamos um Deus que construímos, que na verdade não é o Deus revelado, é o Deus imaginado. Isso chama idolatria. Idolatria é pensar e agir num Deus pensado. Idolatria não é simplesmente você ter um ídolo, um objeto e se debruçar ou se ajoelhar diante dela. Idolatria também é imaginar um Deus à sua própria preferência, ao seu bel prazer, e agir alinhado com aquilo que você pensa que é o caráter dele. É Deus que define o caráter dele mesmo, não é você que deve fazê-lo, porque a nossa moral está muito abaixo. É por isso que o Paulo vai nos dar uma dica. Aliás, dica é uma força de expressão. Efésios 5:1, Paulo tem ali um mandamento. E ele diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Percebe? O que é imitador? Essa palavra que aparece, Efésios, capítulo 5, verso 1, ela tem uma transliteração, não é uma tradução em língua portuguesa. É mimetismo. Sabe o que é mimetismo? Mimetismo é a ideia de imitar, a ideia de copiar, mas ela vai muito além disso. Imagine, por exemplo, aqueles insetos, o camaleão, por exemplo. Quando ele está num ambiente e o ambiente tem essa cor chumbo, acinzentada, ele se confunde com esse ambiente. Quando ele está num lugar que é mais marronzinho, a pele dele, ele se camufla dessa cor. Ou seja, a ideia de mimetizar é a ideia de se parecer com o contexto para se proteger dos predadores. Percebe? O que Paulo está dizendo? A maneira de você se proteger da perversidade, inclusive da sua índole pecadora, é você se mimetizar de Cristo Jesus. É você copiar Jesus Cristo a tal ponto de ser confundido com Ele. Aliás, não foi isso que aconteceu lá em Atos? Os primeiros crentes foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Quando os crentes andavam pela cidade de Jerusalém ou Antioquia, as pessoas diziam: há um pequeno Cristo ali. E eles não falavam de forma elogiosa, eles zombavam, porque Cristo, Christos, é ungido. E eles diziam assim: ó um oleoso ali, ó, como se fosse, há um pegajoso ali. Então, para nós, a ideia de ser cristão, ela tem uma ideia vantajosa de elogio. Mas quando eles estão dizendo, ó um cristão ali, eles estão dizendo, ó um pegajoso ali, né? Ele se parece com aquele Galileu que foi crucificado. E Paulo está dizendo: sede imitadores de Cristo Jesus. Por quê? A partir da reverberação, a partir do eco que estamos vendo aqui no Salmo 115, verso 8, tornem-se semelhante aos deuses que você cultua. É inexorável, você vai se parecer com o Deus que você cultua. E aí, caminhando para o final, nós temos aí uma lista, né? Ou pelo menos aí o conselho do salmista de como nós devemos comportar apesar das circunstâncias. Porque a circunstância do cativeiro era uma circunstância de deboche. Mas mesmo na circunstância de deboche, quando alguém pergunta: cadê o seu Deus? A questão não é a opinião pública, não é o vox populi.
não é o que pensam as pessoas, é a capacidade de crer no caráter do Deus que te salvou. E aí então, o texto no verso 10, confie no Senhor, a classe sacerdotal, né? Vocês sacerdotes, confiem no Senhor, Ele é o socorro e o seu escudo. E aí então ele, o verso 11, ele convida a população. Verso 12, Senhor, lembra-se de nós e nos abençoará. Ele lembra-se de nos abençoar. Abençoa os israelitas, os sacerdotes e todos que temem o Senhor. E o verso 14, eles estavam vindo de um contexto de exílio. Então, o número, né, o índice demográfico, o número de pessoas em Jerusalém estava diminuído. E é um mandamento de Deus para se multiplicar no contexto adequado. Deus disse para se multiplicar 2 vezes, em Adão e Eva na criação, que tinha um casal, e depois do dilúvio, não é? Crescer e multiplicar em 2 momentos em que a densidade demográfica estava defasada. E agora então tem ali um eco, que o Senhor multiplique vocês e seus filhos, mostrando que aqueles que confiam no Senhor, apesar de passarem um tempo no cativeiro, aqueles que se mantiveram crendo no Senhor, apesar das propostas idolátricas, apesar dos cultos que são propostos como um torpor emocional, religioso, o Senhor os multiplique, o Senhor os dê filhos. Sejam abençoados, verso 15, pelo Senhor que fez os céus e a terra. Percebe? O Senhor fez os céus e a terra. E Deus fez os céus e a terra não a partir da poeira cósmica. Deus fez os céus e a terra não a partir de algo já existente. A matéria, ela não existia. Deus fez a partir do poder da sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui há um contraste com os ídolos. Os ídolos foram feitos a partir da madeira que cresceu. E Deus fez o que fez a partir do poder da sua palavra. Portanto, não é nem inteligente cultuar um objeto, depositar esperança em objetos fabricados por mãos de homens. Verso 16, o mais alto céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem, mostrando que, apesar de soberano, Deus nos convida para participar do serviço para a glória. Isso nós chamamos de mordomia, isso nós chamamos de mandato cultural. Deus criou o que criou e nos colocou para administrar e gerenciar tudo aquilo que Ele fez. E aí ele termina o texto no verso 17, fazendo esse paralelo. Quem são os mortos? Mortos é sem vidas, mas é claro, no texto os mortos são os ídolos, não porque morreram, mas porque nunca existiram. Percebe? A ideia semântica, a ideia da palavra para nós de morto é alguém que antes tinha vida e depois deixou de ter. Mas na ideia poética, o morto aqui não é aquele que deixou de viver, mas que nunca teve vida, porque tem olho, mas nunca viram, tem nariz, mas nunca respiraram. 17, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. E a ideia de louvar o Senhor aqui está anexada também ao verso 8. Se você imita alguma divindade fabricada, você construiu um culto ao seu bel prazer. O seu culto não é de adoração ao Senhor. E o verso 18 terminando, mas nós, e que nós aqui esteja inserido cada um de nós, mas nós bendiremos o Senhor desde agora para sempre. E você percebe que a última palavra, ela é congregacional. Depois do verso 1 até terminar o último do verso 18, você tem ali separado, destacado. Depois de toda a poesia, em uníssono, todo mundo numa só voz grita aleluia, porque a palavra aleluia, o Iá é a palavra Jeová, né, diminuída, reduzida. Então diz assim, aleluia, louvem a Yahvé. O texto termina dizendo, os vivos, vocês que estão vivos, vocês que não têm, se mantiveram íntegros no louvor e na adoração, vocês que honram a Deus, alinhado com aquilo que Ele propõe, que não imitam a ídolos, se estão vivos, todos gritam, aleluia, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos guarde
da nossa auto-idolatria. Que o Senhor preserve a nossa mente e coração de fabricar os ídolos, para que não nos tornemos semelhante à repugnância da nossa imaginação e tenhamos apenas um como centralidade do nosso culto: o Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela tua bondade e graça. Te louvamos porque o Senhor que desvendou, Pai, os nossos olhos para olharmos, Senhor, a beleza da tua glória. Foi o Senhor que nos fez olhar para a cruz e, por meio da redenção, Senhor, amar o Cristo que nos resgatou e ter o teu Espírito, Senhor, para nos conduzir em triunfo, mas não o triunfo pavimentado com aquilo que estabelecemos como verdade. O triunfo, Senhor, que nos conduz para a glória em adoração ao Senhor. Que o Senhor defenda o nosso coração, mente, vontade e tudo aquilo que somos, dos ídolos que têm olhos, mas não veem, dos ídolos que têm poder econômico, mas não têm o poder absoluto, Pai, dos ídolos que têm o poder contingencial na política, na questões administrativas, eclesiásticas, onde for. Esses ídolos que são levantados, Senhor, e estão nos caminhos, Senhor, tentando nos seduzir. E quando nós não os encontramos, nós fabricamos a nossa própria vontade. Mas que o Senhor se revele na beleza da tua santidade e na integridade revelada pela tua palavra, e que possamos em uníssono dizer: aleluia, louvado é o Senhor que fez os céus e a terra, para a glória do teu próprio nome. Amém. Graças a Deus.